Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje é o dia da independência de Israel. Israel está celebrando 73 anos, já que hoje é o dia rei do mês de Iyar, segundo o calendário judaico. E nesses 73 anos, Israel se transforma num país moderno, num país vibrante e cheio de alegria. Mas não foi assim que tudo começou. Em 1948, quando Israel declara sua independência, Israel é atacado e sofre a sua guerra mais difícil de todas. E hoje o assunto do vídeo é a Guerra de Independência e, mais que isso, a Força Aérea de Israel na Guerra de Independência. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A nossa história começa meses antes da Declaração de Independência de Israel. Ela começa no dia 29 de novembro de 1947, quando a ONU aprova o Plano de Partilha da Palestina. Esse plano, ele aprova a criação do Estado de Israel. E a propósito, quem ajudou que esse plano fosse aprovado foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. No momento que o plano é aprovado na ONU, os árabes locais aqui da região de Israel começam ataques à população judaica. E então começa, de fato, a Guerra de Independência. A Guerra de Independência não começa com a Declaração de Independência, e sim com a votação da ONU. E com ataques constantes das forças árabes contra os judeus na terra de Israel, a vida aqui passa a ser ainda mais difícil. E começa uma discussão se deveria declarar a independência de Israel. Olhando com os olhos que a gente tem hoje em dia, a gente diria, claro, é uma oportunidade única depois de um exílio de 1900 anos. Mas pensem como as pessoas pensavam então, no final de 1947. Os judeus não têm exército, não têm treinamento militar, não têm armamento e também não podiam comprar armamento, já que tinha embargo das grandes potências da época contra Israel. Como eles poderiam então lutar contra alguns dos maiores exércitos do Oriente Médio? Porque se sabia que o momento que se declarasse a independência de Israel, os países vizinhos e outros países árabes da região iriam atacar. E começa essa discussão se declara ou não a independência de Israel. E depois de muita discussão, e com a ajuda de Davi Ben-Gurion, finalmente Israel declara a sua independência em 5 de Iyar do ano de Tashar, ou para o nosso calendário, o dia 14 de maio de 1948. Mas o que a gente sabia que ia acontecer, realmente acontece. Israel declara sua independência e os países árabes declaram guerra a Israel. E agora, como esse país, que estava recém surgindo, poderia enfrentar, ao mesmo tempo, além dos árabes locais, 6 exércitos inimigos que estavam atacando? Um país com uma população que boa parte da sobrevivente do Holocausto, o Holocausto tinha recém terminado 3 anos antes. E como falamos, praticamente sem treinamento militar e sem armamento. Então, contra todas as chances, Israel vai lutar a Guerra de Independência. E por eu estar contando essa história aqui em Jerusalém no dia de hoje, a gente sabe o resultado. A gente sabe que Israel vai vencer a guerra de uma maneira realmente inacreditável. E eu quero agora começar a contar para vocês a história da Força Aérea de Israel, que é realmente a história mais inacreditável de todas. Como, com 4 aviões, a gente consegue derrotar mais de 6.000 soldados. Então, vamos agora abrir as páginas do livro da história e conhecer esse capítulo fascinante. Então, sabendo que um ataque árabe é eminente, como Israel conseguiu aviões militares e pilotos treinados?
Tudo começou com Lou Lenart, um judeu americano que foi piloto das Forças Aéreas Americanas na Segunda Guerra Mundial. Ele se voluntarizou e começou a recrutar outros pilotos veteranos da Segunda Guerra. E aí se consegue fazer um acordo com a Tchecoslováquia, um dos poucos países então dispostos a venderem aviões a Israel. E 2 dias antes da invasão árabe, Lou e os outros voluntários chegam até a Tchecoslováquia para aprender a pilotar esses novos aviões que os tchecos iam vender para Israel. E aqui começa a parte mais surpreendente da história. Os tchecos não tinham aviões próprios e nem fabricavam aviões. O que eles fizeram? Eles pegaram restos de aviões, literalmente sucata de aviões da Segunda Guerra Mundial e começaram a montar aviões em base a essa sucata. Esses aviões reciclados, eles tinham a fuzilagem de um Messerschmitt 109, que era um avião usado pelos nazistas. E a hélice e o motor eram partes de um Heinkel, um avião de bombardeio. E quando Lou vê esse avião pela primeira vez, ele vai dizer o seguinte: esse avião é o pior pedaço de merda que eu já pilotei. Pessoal, isso nas palavras dele, não nas minhas. E eles nem sabiam se esses aviões seriam realmente capazes de voar, pela maneira com que eles foram montados. E no primeiro voo, realmente, um dos aviões quase cai no mar com Lou dentro. E enquanto eles estavam treinando, eles recebem pelo rádio um anúncio avisando que as tropas árabes começaram a invadir Israel e que Israel estava perdendo a guerra. As tropas árabes estavam conquistando cada vez mais território. Pensem a pressão que tinham sobre eles. Pensem o desespero de completar o treinamento e pegar esses aviões e voar para Israel. E chegou o momento de ir até Israel. Eles pegam 6 aviões, que foi tudo o que eles conseguiram. No caminho, 2 desses aviões vão sofrer acidentes. Então, no total, a Força Aérea de Israel tinha 4 aviões. E no dia 29 de maio de 1948, começa com esses 4 aviões a primeira missão oficial das Forças Aéreas de Israel. E era uma missão importantíssima para o avanço das tropas egípcias, que estavam indo em direção a Tel Aviv, que era a maior cidade judaica de então. Se eles conquistassem Tel Aviv, era o fim do Estado de Israel, que não tinha nem começado. Os 4 pilotos israelenses, Lou Lenart, Modi Alon, Ezer Weizman e Edi Cohen, lutaram contra mais de 6.000 soldados egípcios. Vai ser uma batalha extremamente caótica e, infelizmente, o avião do Edi Cohen vai ser derrubado e eles conseguem somente lançar uma bomba atrás das linhas inimigas. Mas isso vai ser suficiente para deixar os egípcios em choque. Eles começam a se perguntar: Israel tem força aérea? E imaginem eles vendo aviões alemães com uma estrela de Davi pintada em cada asa. E as tropas egípcias ficam desorientadas. E aí Israel lança também um ataque terrestre. Os relatos egípcios contam que eles acreditavam que então Israel tinha centenas de aviões a caminho. Eles jamais imaginavam que toda a força aérea era composta por 4 aviões. E esse foi o início da vitória sobre o Egito, que vai ser derrotado finalmente em outubro de 1948 com a Operação Yoav. A Guerra de Independência de Israel foi como uma batalha de Davi e Golias. O Estado de Israel, tão pequeno, recém-surgido e já enfrentando alguns dos maiores exércitos da época, mas com criatividade, com perseverança e com o sonho e um pouco de loucura de pessoas como de Lou e dos outros pilotos, Israel consegue vencer a guerra e reafirmar a sua independência. Estamos aqui hoje
para celebrar a independência do Estado de Israel. Mas a gente tem que sempre lembrar também das marcas que a guerra deixa. Nesse caso, da Guerra de Independência. Aqui no portão de Sião, nós vemos centenas de buracos de bala que jamais serão apagados. Depois de 73 anos, Israel se transforma em um país moderno, vibrante, seguro. E por isso a gente tem tantos motivos para celebrar. E também a gente tem um motivo muito importante para agradecer a todos os soldados que lutaram por Israel e que seguem protegendo o Estado até os dias de hoje. Chag Atzmaut Sameach, uma boa festa de independência a todo mundo. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos aqui direto de Israel e a gente se vê na próxima.